amigos do canal Detetives Vascaínos, vamos que vamos trazendo a melhor informação do Vascão da Gama, que joga a sua vida amanhã diante do Grêmio lá em Porto Alegre. Jogo importantíssimo para o futuro do time na Série A de 2024. Uma rodada que promete ser de muitas emoções e nada está decidido, viu? Já ficou claro, nos últimos jogos, que o jogo só acaba quando termina. Num piscar de olhos, um time que está lá em cima acaba indo para baixo, ao passo que um time que está lá embaixo acaba indo lá para cima. Uma verdadeira roda gigante de emoções. E aqui você não perde nenhum detalhe de como chegam Vasco e Grêmio para este duelo. Eu vou te pontuar como foi a preparação do Vasco, o pensamento do Ramon Dias, as formações treinadas e, claro, como de praxe, trazer para você, direto lá do Sul, um repórter que cobre o dia a dia do Tricolor Gaúcho e que vai contar tudinho do Grêmio, do Renato Gaúcho. Continua, então, prestigiando o trabalho do amigo. Sua moral é super importante. Não deixe de compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de Zap, nas suas redes sociais. Se puder, claro, vire um membro oficial do Detetives Vascaínos. Bom, galera, amanhã às 18h30, um jogo que promete fortes emoções. Tanto para Vasco quanto para o Grêmio e quanto para os envolvidos ali, principalmente na parte de baixo da tabela. Serão disputados simultaneamente os jogos Grêmio e Vasco, Atlético Paranaense, Santos, Botafogo e Cruzeiro, principalmente América Mineiro e Bahia. Santos e Cruzeiro e Bahia hoje, meus amigos, são os times que brigam diretamente com o Vasco para escapar da degola de 2023. Quem vacilar mais terá que se contentar com uma Série B em 2024. Cada um lutando com as suas forças, suas vantagens adquiridas e os seus próprios esforços. Pelo lado do Vasco só depende dele. O único que está aí numa certa desvantagem é o Bahia, que além de vencer ainda vai ter que torcer aí para que o Santos e o Vasco, né, e até mesmo o Cruzeiro, não vençam os seus jogos e assim possa chegar aí na última rodada dependendo só de si. Uma tarefa árdua para cada um dos times, até porque cada jogo tem uma história envolvida. Só para ter ideia, o Cruzeiro, por exemplo, vai pegar aí um Botafogo ainda acreditando no título da competição, em que pese o Palmeiras estar aí com uma das mãos na taça, né, vai jogar até mais cedo e podendo inclusive garantir o título já neste domingo. Já o Santos vem de uma derrota em casa, se mostra um time com muita oscilação, né, e vai ao Paraná duelar contra um Atlético Paranaense que neste momento não aspira mais nada nessa competição. Um jogo sem motivação, digamos assim, para eles. Mas o nome do time, o nome do clube está em jogo. E pelo lado do Bahia, teoricamente, um jogo mais fácil, já que fará um duelo contra um time já rebaixado que é o América Mineiro. Mas em se tratando do Bahia, meus amigos, não dá para cravar que a vitória é certa, já que o time também tem demonstrado aí, ao longo dos jogos, muita oscilação. Faz uma grande partida numa rodada e na outra vacila em sua própria casa. E o Vasco é quem tem aí, talvez, o jogo mais difícil. Pega um Grêmio motivado, né? Não só com essa disputa do título em aberto, como por uma vaga direta na Libertadores. E fora o clima que está em torno aí da despedida do Suárez com a camisa tricolor lá na arena. E no meio disso, ainda tem o tabu do Vasco de nunca ter conseguido ganhar lá fora, desde que o estádio foi construído. Enfim, é rodada para testar o coração do torcedor. E o Vasco encerrou hoje a sua preparação visando o jogo contra o Grêmio. E já embarcou para Porto Alegre, onde ficará concentrado. E as últimas notícias, meus amigos, não são boas em termos de formação. O chileno Gary Medel, líder da equipe, um dos pilares, né, que vinha aí atuando no sacrifício e vinha fazendo um tratamento intensivo para poder ir para esse duelo, não conseguiu se recuperar. Está fora. A situação é delicada e será preservada aí para a última partida do ano contra o Bragantino no meio da semana, que pode servir inclusive para sacramentar a permanência do time na primeira divisão. Havia uma expectativa dele ir para o jogo, muito mais pela vontade do chileno do que em termos clínicos, porque era visível que ele estava sentindo muito desconforto na sua coxa, já na partida contra o Corinthians. E com isso, até porque a partida contra o Grêmio vai ser de muita intensidade. Não há hora de forçar, não é momento de forçar o chileno nessa hora, né? E com isso, ainda corria também o risco do Ramon ter que queimar uma substituição logo cedo. E por falar no Ramon Dias, a sua intenção era sim, informações de bastidores, de colocar uma formação de 3 zagueiros para esse jogo, mas contando com o Medel,
Essa foi uma das formações pensadas, priorizadas e avaliadas pelo treinador. Mas o desfalque do chileno fez esse esquema, a princípio, ruir. Até porque o Robson Bambu está voltando, né? Mas o Ramon quer ter mais opções defensivas no banco para que ele possa usar aí no decorrer do jogo. E vai ter o Miranda e o Robson, que foram relacionados aí em termos de zaga. Com isso, a zaga será formada a princípio pelo Maicon, que retorna após suspensão por cartão, e o Léo, que também retorna pelo mesmo motivo. O time ainda não está definido, o martelo não está batido. O Ramon faz um certo mistério, até por conta desse desfalque de última hora do Medel, por considerar que o Vasco precisa de mais solidez defensiva lá atrás, mais combatividade, né? E o Ramon treinou algumas opções para que possam aí ser usadas nessa partida. Ainda há uma dúvida se o Marlon entra para jogar desde o início, ou se o Payet fica com a vaga. Havia inclusive uma expectativa que o Jair entre para auxiliar o Zé Gabriel ali na meiuca. Aliás, o Marlon também treinou nessa posição, um pouquinho mais recuado, né, nessa posição do Jair, com o Payet e o Paulinho Zé Gabriel completando aquele meio. O Rossi também foi colocado, foi avaliado, mas numa formação mais aguda, com o Peck e o Verratti. Porém, essa opção, a princípio, deve ser utilizada no decorrer do jogo, caso o time precise aí ser mais ofensivo. Enfim, são muitas estratégias que o Ramon pensou e treinou. Então, com essa ausência do Medel, as coisas vão ser avaliadas com mais calma. Mas, como eu sempre digo, com o Ramon a gente pode esperar tudo. Ele sempre tira um coelho da cartola, né? E ele vai avaliar de uma forma mais criteriosa essa situação. Uma coisa é certa, como eu informei ontem, o Ramon ele quer o seu meio-campo combatendo bastante por ali e fazendo com que o time seja bem rápido naquela transição ofensiva. Há um entendimento de que essa é a melhor forma, a melhor maneira para atuar contra o Grêmio do Renato Gaúcho. Bom, vamos deixar aí no ar um possível Vasco que se desenha, colocando algumas dúvidas, né, em termos de lacunas. Lá atrás, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Léo e Lucas Piton. A meiuca ali, Zé Gabriel, Paulinho, e aí as dúvidas, Jair, Payet e Marlon Gomes, ou seja, um aí vai ficar de fora. E lá na frente, a princípio, Peck e Verratti. E você, qual seria o seu Vasco ideal para esse jogo contra o Grêmio, hein? Comente aí no vídeo e vamos interagir juntos nos comentários. Bom, agora chegou a vez de falar do Grêmio do Renato Gaúcho. Aqui em nosso canal a gente também prestigia as informações do adversário, até para que você fique ciente de como a equipe chega para esta partida. Por lá, a casa gremista vai estar lotada e um dos principais apelos desse duelo, além, claro, do time ainda estar aspirando coisas maiores na competição, é a despedida do uruguaio Luizito Soares, né, que não vai seguir no Grêmio na próxima temporada. Mas quem vai trazer tudo sobre o tricolor gaúcho é o meu amigo da Rádio Bandeirantes, o repórter Caliel Dornelles. Caliel, o que você tem aí para nos contar sobre o Grêmio? O Grêmio realizou na manhã deste sábado o último treinamento antes da partida deste domingo contra o Vasco da Gama. Para a partida, o técnico Renato Portaluppi não terá à disposição o volante Felipe Carbajo. O uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Goiás e terá que cumprir suspensão automática. Quem retorna à equipe é o PP, ele que voltou a ficar à disposição contra o Goiás após a lesão sofrida diante do Curitiba, perdeu 4 partidas e contra o Esmeraldino voltou a ser uma opção para o técnico Renato Portaluppi. E com a ausência de Felipe Carbajo, deverá formar a dupla de volantes com o paraguaio Matias Vijaçante. Em relação ainda à equipe, o goleiro Kaique e o atacante Nathan Fernandes, uma das principais promessas da categoria de base do Grêmio, deverão ter uma sequência entre os atletas que iniciarão o jogo. Uma provável escalação tem Kaique, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vijaçante e PP como a dupla de volantes com Cristaldo na armação. Pela esquerda, Nathan Fernandes, a dúvida na escalação fica entre Galdino e Ferreira, que marcou o gol de empate contra o Goiás, e no comando de ataque Luiz Soares. Inclusive, a respeito de Luiz Soares, será a última partida do centroavante uruguaio perante aos torcedores gremistas na Arena. Ele já está no processo de despedida, não permanecerá no Grêmio para 2024, o seu destino deverá ser o Inter Miami, onde já tem situações bem encaminhadas, como por exemplo a duração do contrato, que será de uma temporada e opção de renovação por mais
um ano. E o Grêmio criou um ambiente totalmente favorável, né, para que o torcedor possa se despedir em alto nível de Luis Soares. Ações específicas estão sendo criadas e a arena estará lotada. Todos os ingressos já foram esgotados para que o Grêmio ainda consiga manter, por que não, uma esperança de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, que matematicamente ainda é possível, mas principalmente esse jogo que marcará a despedida de Luis Soares em frente aos torcedores gremistas na arena. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Valeu demais, Caliel, informações completinhas. Aqui é assim, a gente traz as informações do Vasco e convida um outro colega da imprensa para trazer aí as informações do adversário. Profissionalismo, jornalismo em primeiro lugar. Bom, meus amigos, agora é vencer ou vencer. Não pode pensar em empatar. O Vasco tem que se livrar logo desse rebaixamento. Deixar martírio, agonia para a última rodada não dá. Se tem a chance de matar o jogo, se tem a chance de ganhar, tem que acontecer logo. Óbvio que o Vasco não vai se abrir logo de cara. Vai ser um jogo estudado. O Vasco vai povoar ali aquele meio campo, tentando, de forma, nos contra-ataques contra o Grêmio, e tentar encontrar os gols aí, se dar uma fechadinha, mas não pode recuar. O Vasco tem que jogar, né, de uma maneira mais organizada, criando jogadas e defensivamente sendo melhor, porque nos últimos jogos deixou muito a desejar, deixando muitos espaços aí para o adversário. Vamos esperar, é vencer ou vencer. A gente não né? A gente não aguenta mais essa agonia de jogo até jogo se livrar desse rebaixamento. Que aconteça logo isso neste domingo. Bom, galera, tô indo nessa. Em breve eu tô de volta com mais do Vascão. Um grande abraço, até a próxima.